Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal do Corintianeiro 2.0, onde a gente está encerrando o dia de hoje com o nosso quarto vídeo aqui na plataforma, é isso mesmo, 4 vídeos cheios de informações do Corinthians para vocês, 2 no Corintianeiro e 2 aqui no Corintianeiro 2.0, que inclusive se você não assistiu eu te convido a assistir, porque lá estamos com muitas informações legais para vocês nos 2 vídeos do Corintianeiro, principalmente no da tarde, tá? Neste vídeo aqui vamos falar sobre Memphis Depay, tenho novas informações sobre possível acordo do Corinthians com o jogador e a vontade do jogador sair do Corinthians também, tá? Vamos falar sobre Héctor Hernandes, presidente do Tajeres, Corinthians já toma iniciativas para negociar a dívida com o Rodrigo Garro, vou trazer essas informações para vocês aqui e muito mais, tá bom? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para a gente falar do nosso Coringão, nosso clube do coração. Fiel, muitas vezes a gente fala assim por falar, mas a importância do seu like ela é de grande ajuda. O seu like vai ajudar a plataforma YouTube a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Por isso que eu peço aqui humildemente para vocês esse grande favor, tá? De você deixar o like lá para nós. Combinado, Fiel? Então chega de enrolação, vamos falar do nosso Coringão e a sua inscrição, tá, Fiel? Se você não se inscrever no canal, a gente, quanto mais inscrição tiver, mais a gente vai crescendo aqui e em breve teremos lives aqui nesse canal, tá bom? Então vamos iniciar aqui com a questão Héctor Hernandes, tá, Fiel? Por quê? O Héctor Hernandes foi afastado, está treinando separado e o Corinthians, ele tem gastos com isso, tá? Porque no contrato de todo jogador, o jogador tem direito a acompanhamento de um fisioterapeuta, de massagistas, de tudo que tem de parte específica que você tem do jogador, tá, Fiel? A preparação física, médicos, tudo tá em contrato. Então, para o Corinthians estar treinando com o Héctor Hernandes separado, o Corinthians tem que deslocar todos esses profissionais para um campo separado com o Héctor Hernandes, tá? Para que ele possa fazer todos os acompanhamentos certinho. Então, isso já é um grande fator. O Corinthians está pagando separadamente como se o Héctor Hernandes fosse um jogador específico ali, treinando separado. Algo aconteceu para o Héctor Hernandes estar treinando separado. Algumas informações dizem que foi discussão com o treinador exigindo espaço para jogar, tá? Diz que após o último jogo que eu não me lembro, não me recordo, diz que ele discutiu com o Dorival no vestiário, querendo vaga e discutindo o porquê que ele não está tendo oportunidades, tá? Mas não dá pra gente cravar se realmente foi isso. O que dá pra gente realmente cravar a situação do Héctor Hernandes é que ele ganha 460 mil reais. Cara, 460 mil reais no todo poderoso Héctor Hernandes. É exatamente isso, tá, Fiel? Olha, eu vou ser bem sincero pra vocês. Por que eu não nasci jogando um pouquinho de futebol, tá? Se eu fosse um pouquinho bom do nível do Héctor Hernandes, um ano de Corinthians, pra mim já tava ótimo, ganhando 460 mil reais mensais, tá? E realmente esse é o salário do Héctor Hernandes. Com esse salário a gente pagaria muitos outros jogadores melhores que o Héctor Hernandes. Quer um exemplo? O próprio Daverson, tá? Que na minha opinião é muito melhor que o Héctor Hernandes. E tem muitos jogadores do nível do Daverson, jogadores aí no futebol do Sul da América, que 460 mil reais para eles lá é como se fosse um teto, tá, Fiel? É como se fosse um baita salário, tá? 460 mil reais lá e o Corinthians vai lá e me contrata o Héctor Hernandes, jogador de segunda divisão a 460 mil reais. São 460 mil reais jogado fora, tá? Mas a gente tem que realmente descobrir o porquê que o jogador está treinando separado. Alguém tem que vir a público e trazer realmente... Foi essa informação? Discutiu com o Dorival exigindo espaço? Foi essa informação? Não, não foi, Corintianeiro. Foi assim, assim, assado. Algo tem que saber pra gente saber o porquê que o jogador está treinando separado. Eu acho que é um direito de todos nós saber, tá? Corinthians já procura clube pro Héctor Hernandes e não faz mais parte aí, pelo menos do planejamento do Dorival Júnior, o jogador não faz mais parte. Se vir outro treinador, aí quem sabe pode reaproveitar o atleta, mas pelo futebol que ele apresenta, eu acredito que não é a melhor das opções que o Corinthians tem hoje, tá? Então comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a Héctor Hernandes. Já no caso Rodrigo Garro, Fiel, acreditem se quiser, o Corinthians pagou apenas a primeira parcela de Rodrigo Garro. O Corinthians deve dever hoje para o Rodrigo Garro aproximadamente 25 milhões de reais, tá? É exatamente isso. E o Corinthians pagou a sua primeira parcela na gestão Augusto Melo. Lógico que o presidente do Tajeres já tomou as iniciativas perante a FIFA para o Corinthians entrar no Transferban novamente. Em outras palavras, o Corinthians pode quitar antes que isso aconteça ou pode esperar e o seu destino será o Transferban mais uma vez.
Lógico que é uma dívida maior que a do Félix Torres. O Félix Torres é 34, o Garro aí são 25 milhões. Mas mesmo assim, pegaria o Corinthians aí numa situação financeira totalmente defasada, que é que o Corinthians passa nos dias de hoje. Uma situação financeira totalmente complicada, tá, fiel? E o Corinthians teria que pagar esse valor total para o Tadieres. Algumas pessoas estão dizendo, principalmente vocês nos comentários, que o presidente do Tadieres ele estaria totalmente inacessível a fazer uma nova negociação com o Corinthians. Só que acontece que o Corinthians já tomou iniciativas para negociar o Rodrigo Garro, tá, fiel? Eu não tenho informação para vocês em que pé está, mas no máximo até o dia da manhã eu trago para vocês. Acontece que o Corinthians está usando a mesma estratégia que está usando com o Santos Laguna. O presidente do Santos Laguna também, ele estava irreversível em situação ao Félix Torres e acabou aceitando. Vai acontecer o mesmo com o presidente do Tadieres, tá? Porque o Corinthians está explicando que é uma outra gestão, que a gestão passada não faz mais parte desse Corinthians de agora, que é um dos motivos do presidente ter sido impeachmentado, que é uma gestão temerária, gestão por altas dívidas, por não pagar ninguém. Então eles estão jogando toda essa conversa nas pessoas que o Corinthians está devendo e tentando parcelar esses valores da melhor forma possível. Mesmo que agora o presidente esteja nervoso do Tadieres, inclusive deu declarações que eu trouxe para vocês num vídeo mais cedo, que ele quer que o Corinthians caia para a segunda divisão, tá, o cara tá bravo. Só que quando você entra com um acordo, principalmente oferecendo uma entrada para o presidente, é lógico que as situações ela tendem a acalmar um pouco, tá, fiel? Principalmente se o Corinthians oferece 80% ou 70%, tem que aceitar. Se não aceitar, vai para o Transferban novamente. E aí o Corinthians também acaba ficando na mão. Então por isso que o Corinthians acaba ficando na mão das pessoas que o Corinthians deve. Então por isso que o Corinthians já tomou a iniciativa e já entrou em contato aí com o Tadieres para negociações referente ao Rodrigo Garro. Eu não tenho informação, como eu disse para vocês, tem muitas pessoas que têm informações privilegiadas. A reunião acaba de acontecer, ou o telefone acaba de ser desligado, as pessoas já sabem tudo que acontece de forma minuciosa. Aqui não, que a gente trabalha com mais cautela. Por isso que esse canal não trabalha com fantasias e nem com mentiras loucas, tá? Trabalhamos aqui apenas com a verdade e a transparência para vocês. Então, a informação que o corintianeiro tem é que o Corinthians já entrou em negociações com o presidente. Não sabemos se o presidente vai aceitar, ou se ele vai aceitar só o valor integral, ou se vai caber negociação, assim também como o presidente do Santos Laguna. Estou no aguardo aqui, qualquer novas informações eu trago para vocês. Só para deixar claro, para a gente aproveitar o gancho, o Corinthians também tem dívidas a acertar com o Shakhtar, se eu não me engano, que é o ex-clube do Maicon, tá, fiel? Se não for o Shakhtar, é o ex-clube do Maicon, mas eu acredito que deve ser o Shakhtar. E também o Matias Rojas, tá? Juntando o Garro, Matias Rojas e Félix Torres, o montante total dá mais de 100 milhões de reais, tá bom? Mas, mesmo que o Corinthians consiga aliviar com o Garro, ainda tem o Matias Rojas e também o Maicon que o Corinthians precisa acertar para ficar livre de vez dessa história de Transferban e esse fantasma do Transferban não assombrar mais o Corinthians, tá? Mas mesmo que o Corinthians consiga livrar do Santos Laguna agora, que inclusive estamos aguardando a resposta da última proposta do Corinthians, ainda tem um tempo para o Corinthians voltar para esse possível Transferban. Então o Corinthians ficará com o tempo aberto, com a janela aberta, podendo reforçar seu clube aí de alguma forma. E mesmo assim temos eleição segunda-feira, tá, Felco? Inclusive trouxe atualizações para vocês no vídeo do corintianeiro. Vai que o André Castro ganha, né? Já que ele está prometendo 5 bilhões de reais, ele pega o dinheiro e quita todo mundo à vista sem problema algum. E eu não estou sendo sarcástico não, porque se realmente for isso que ele está prometendo, acredito que o Corinthians não vai dever mais ninguém. Tomara a Deus que ele cumpra todas as suas promessas, se assim for eleito, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, o que vocês acham do Corinthians ter pagado apenas uma parcela do Rodrigo Garro. O que é isso, né, Fel? É muita sacanagem, né? Realmente, eles têm razão de ficar bravo com o Corinthians e com seus administradores que realmente usaram de má fé nessa situação. Comentem porque sua opinião é de grande importância que eu respondo os seus comentários. Eu deixo para gravar os 4 vídeos, tá? Na maioria dos dias são 3, mas hoje são 4 porque tem muitas informações e aí no final eu respondo todos os comentários, tá? E pra gente encerrar, vamos falar sobre Memphis Depay. Fiel, sério mesmo, se você não assistiu o vídeo da tarde do Corintianeiro, cara, vai lá assistir. Porque a gente fala de contratação, mas como assim, Corintianeiro? Estamos com o Transferban, vai lá que você vai entender. Contratação, Amazon no Corinthians, Corinthians consulta Vojvoda. Cara, o vídeo da tarde lá no Corintianeiro tá bombando. Se você não é inscrito, é um canal onde a gente tem mais de 41 mil inscritos. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário do Corintianeiro para você ir lá assistir esse vídeo que está bombando.
Já referência a Memphis Depay, o Corinthians tem uma premiação do Paulistão que foi dividida com o jogador, que está sendo paga corretamente, e agora entrou mais premiações aí no valor de 11 milhões de reais para o Corinthians pagar com o jogador. O Corinthians, segundo informações, ele fez uma proposta para Memphis, tá? Em outras palavras, para as pessoas que cuidam da carreira do Memphis Depay. O Memphis Depay, isso é informação inédita que estou trazendo para vocês. Ele vai aceitar a proposta do Corinthians, ele vai aceitar que o Corinthians divida os valores. Esse não vai ser o problema. Mas o Memphis Depay, hoje, se fosse o contrato do Memphis Depay terminasse hoje no Corinthians, ele estaria fora do Corinthians. O Memphis Depay não pretende renovar com o Corinthians, tá, fiel? É informação por tudo isso que está acontecendo. Alguns salários que já atrasaram, direitos de imagem que já tem direitos de imagem atrasado no Corinthians e premiações que nunca são pagos em dias. Quando o Corinthians realizou o contrato com o jogador, nada disso foi estipulado, tá? Que ia ter atrasos nas premiações. E realmente, lá na Europa, eles não estão acostumados com esse tipo de movimentação que acontece aqui no Corinthians, que acontece aqui no Brasil, isso é normal em todo clube de futebol, tá, fiel? Então, essas premiações que estão atrasadas não estão acostumados a ter atrasos lá na Europa. E com isso o jogador está insatisfeito porque também já tem direito de imagem atrasado, tá? Então se o contrato do Memphis Depay vencesse hoje, aí ele sim estaria fora do Corinthians, tá? Assim que o contrato do Memphis Depay vencer, se nada for mudado com uma nova gestão que entrar ou algo de novo acontecer para convencer o jogador a renovar, ele vai estar fora do Corinthians realmente por atrasos em direitos de imagem e também por atrasos nas renovações. Então isso não vai ser o problema para ele agora. Ele vai aceitar a proposta do Corinthians em parcelar os valores, porque ele sabe que se não aceitar, além de criar um clima ruim, ele não vai receber. Então ele tem que receber picado. E mesmo assim, ele vai querer sair do Corinthians porque ele está insatisfeito, a informação não é opinião, ele está insatisfeito com essa forma do Corinthians trabalhar, fora que o jogador não vê perspectiva de melhora, confusões políticas, coisa que também não acontece na Europa, o jogador está assustado sobre dinheiro, sabendo que o Corinthians está defasado financeiramente, sobre presidente, briga política, o time está em noticiários policiais, então realmente isso incomoda bastante o jogador, pelo menos a informação que eu recebi. Corintianeiro, o Memphis está bastante incomodado com toda essa situação que rege o Corinthians, tanto o Corinthians está aí em tópicos policiais, né, em notícias policiais, o Corinthians está com direitos de imagem atrasados, com premiações atrasadas, o jogador está totalmente insatisfeito, que se o contrato dele vencesse hoje, ele estaria fora do Corinthians. Foi a informação que chegou para mim e a informação que estou transmitindo para vocês aqui agora, tá? Mas eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que seria bom para o Corinthians dar uma reviravolta aí com o Memphis Depay, convencer o jogador a renovar? Ou você acha que já deu o que tinha que dar e é a hora do Memphis sair do Corinthians? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a tudo que nós comentamos aqui, tá bom, fiel? Corinthians joga contra o Vasco, tá? O Vasco que perdeu para o Juventude de 2-0, mas ganhou de 6-0 do Santos e é um Corinthians bastante desfalcado contra o Vasco. Depois já é o nosso primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, lá na casa do Atlético Paranaense. E isso o Corinthians tem mais desfalque além do José Martins, porque o Ranieri está suspenso, tá, fiel? Então é o José Martins, Ranieri fora, André Carrillo, Yuri Alberto e Memphis Depay. Corinthians sem praticamente os seus 5 principais jogadores. Corinthians praticamente perdeu seu meio campo para enfrentar o Atlético Paranaense e vamos ter que recorrer à base para isso. Torcer para sair de lá com um empate ou quem sabe uma vitória magra para a gente recuperar alguns jogadores aqui na Neoquímica Arena. Fiel, é o que tem de mais atualizado do Corinthians. Esse canal trabalha sempre com as verdades, tá? E olha, não se esqueçam de ir lá no Corintianeiro para você acompanhar as últimas informações do Timão que estão bombando lá, tá bom? Então amanhã eu venho com mais vídeos para vocês. Meu muito obrigado por tudo, espero que vocês tenham atualizado sobre tudo o que acontece no Corinthians e vai Timão!